Quem é o Leonardo? Bom, eu sou um cara, uma pessoa esforçada. Eu gosto de servir, eu gosto de deixar as pessoas confortáveis. Então, assim, isso é o que me classifica muito, muito dessa forma. Eu me classifico dessa forma uma pessoa que gosta de ajudar as pessoas. Benção. Léo, qual é o testemunho que você veio contar? Bom, o testemunho é: estamos na segunda semana do jejum de 21 dias aqui da igreja, da Videira, e Deus tem me mostrado muitas coisas que têm acontecido. E recentemente, cada vez mais estar sensível à voz de Deus foi o que ele tem me mostrado. E na quarta-feira aconteceu, nessa quarta-feira aconteceu de eu perder o ônibus para ir para o trabalho. Isso eu estava chegando cedo, só que acabei perdendo o ônibus. E eu voltei para casa para pegar o carro e ir para o trabalho para chegar no horário. Depois, logicamente, do expediente normal, eu fui embora, só que eu acabei saindo um pouco mais cedo. Deu vontade, assim, no meu coração, eu senti de sair mais cedo, tranquilamente no horário do serviço, mas um pouco mais cedo, porque eu iria ficar mais tarde até, passado o meu horário. E aí eu fui até o carro e encontrei um rapaz, ele estava de costas e eu achei que ele era um policial. Eu falei, tá me multando, achei que estaria me multando, mas porque ele estava todo de cinza e parecia um policial de costas. Mas eu me indaguei, eu falei, por quê? Tá tudo certo, né? Aí eu fui lá, encontrei e falei, fiz uma brincadeira com ele, tudo bem? Pô, achei que você ia me multar. Ele, não, tô comendo. Era um motoboy, né? Ele tava comendo. E aí começamos a conversar ali no momento. E ele começou a falar bastante coisa de pessoas ruins que passaram na vida dele, fizeram coisas com ele. E aí eu falei, Deus, o que o senhor quer? Aí, assim, na minha mente, eu falei, Deus, o que o senhor quer com esse momento, assim? Porque ele tá falando muito mal, assim, só. E aí eu falei, irmão, posso orar por você, assim, por essas coisas que tá acontecido? Quando eu falei, posso orar, ele entendeu que eu sou cristão. E ele começou a falar de Deus, assim, do nada, assim, uma água pro vinho. E Deus usou ele ali para confirmar muita coisa que tem acontecido comigo. Deus me mostrou que eu estou no caminho certo. E eu sempre tenho falado isso para as pessoas da célula, das pessoas dos meus amigos que Deus me deu, dessa família que Deus me deu, de que Deus tem me confirmado que eu estou no caminho certo, que as decisões que estou tomando na igreja, no mundo espiritual, eu estou no caminho certo daqui do propósito dele. E esse cara, ele falou, muitas vezes Deus mostra que estamos no caminho que ele nos escolheu, o caminho que ele preparou pra gente. E outras coisas foram confirmando também daquilo que aconteceu e daquilo que eu tenho falado com Deus. E eu também ministrei algumas coisas na vida dele, a gente pegou um telefone e eu chamei ele para a igreja. E tomara a Deus que um dia ele possa vir aqui. E também tenho orado por ele também. Na quinta-feira, eu volto para casa, tô indo de carro também. E aí eu passo ali perto de casa e encontro um casal com um carro parado num lugar que não pode ficar lá, porque pode gerar muito problema no trânsito. E aí Deus já pôs no meu coração, vai lá. Eu nem pensei por quê, eu só fui. E aí eu conversei com ele, o que aconteceu, para ver se podia fazer alguma coisa na bateria, ele dar um choque na bateria, né? E aí ele falou, não, o pneu estourou o step também, né? E aí falei, vamos lá, deixa eu te ajudar lá, levar na borracharia. E aí Deus, ali no momento que a gente estava ali, ele ficou perguntando, quanto vai ficar a corrida? Quanto vai ficar aí para você essa ajuda aí? Eu falei, não precisa pagar. E ele ficou insistindo bastante depois, né? Depois que a gente conseguiu arrumar no borracheiro o pneu dele. Aí a gente voltou, aí no caminho ele continuou insistindo. Eu falei, fica tranquilo. Deus falou comigo para parar e Deus já me falou o valor a forma que você vai me pagar. Aí eu falei, vou conversar com você e com a sua esposa, pode ser? Beleza. Quando a gente chegou lá, aí antes dele começar a trocar, a esposa dele saiu do carro. E aí eu falei, olha, seu marido veio falar comigo, ele foi vir ajudar vocês, só que Deus que mandou eu ajudar vocês de alguma forma. E aí ele falou assim, olha, seu marido queria me pagar. E aí eu falei, olha, o pagamento que eu quero de vocês é encontrar vocês dois no céu.
É isso que o Deus me mandou dizer para vocês. Que às vezes a gente pensa que Deus não está olhando para a gente, Deus está todo dia olhando para a gente a todo momento. Deus quer ter um relacionamento com a gente cada vez mais. E aí eu orei pela vida deles, pela família, pela reconstrução do casamento. Deus foi confirmando algumas coisas ali para eles, né, no momento de oração. Na sexta-feira, acontece, eu estava voltando e eu fui fazer a compra, porque a gente teria célula à noite, célula Freedom, e aí a gente teria célula, e aí eu fui fazer as compras pra gente fazer o pós-culto, né, depois a pós-célula, ali pra comer. E aí apareceu uma moça, uma missionária, depois eu descobri que ela falou que era uma missionária de fora. Ela perguntou se podia orar, e o pedido, eu falei, olha, eu quero orar pela célula, que o Senhor abençoe a nossa célula, que Ele possa nos instruir lá naquele momento. E ela orou, e eu senti no coração assim, eu vou comprar as coisas extras. Eu estava apenas para comprar um pacote de salsicha, e aí Deus falou, compra mais. Tipo, no meu coração, eu achando que fui eu que pensei. Mas aí Deus, né, colocou lá assim, compra mais, compra pão, compra suco, refrigerante, que também era para comprar também para uma outra pessoa. E aí Deus nisso, né, eu já fui lá buscar as pessoas, e no carro a gente estava voltando, só que antes eu tinha pedido assim para Deus, eu queria ir com o carro cheio, eu não ia, tinha um lugar faltando, né, tinha um lugar vago no carro. E aí, Deus, eu queria mais uma pessoa, né, isso eu tinha orado antes, né, de combinar, as pessoas queriam. Aí a gente indo, uma das meninas que estava no carro identificou um dos nossos amigos, e aí ele falou, tô aqui 30 minutos, não passa um carro, ou não passa um ônibus, e a gente precisa, né, para ir para a célula para não se atrasar. E aí, estamos no caminho, né, aí a menina falou, eu precisava comprar salsicha, né, mais uma salsicha, eu precisava comprar salsicha que ficou faltando, o menino não conseguiu. Aí eu falei, tá no carro, Deus mandou comprar mais lá, tem mais pacote lá. Aí ele também falou depois, eu também tinha que comprar pão, não compro o pão tá lá também. Então assim, Deus proveu pra gente ali naquele momento, que as coisas ficaram totalmente, eu tenho uma preocupação muito grande de chegar no horário, de ser pontual. E aí a menina falou assim, antes a gente pegando um trânsito, ela falou assim, a gente vai chegar no horário. Eu nem falei nada pra ela, a gente vai chegar no horário. A gente chegou no horário na célula. Só que olha que engraçado, no meio do caminho. O caminho que o Waze estava mandando era um caminho totalmente cheio de carro, cheio de trânsito. E aí eu conversando sobre o que exatamente estava acontecendo ali naquele momento, do que Deus fez na nossa vida naquele momento, eu passei a entrada, que eu ia entrar, pegar o trânsito. Aí a gente olha o trânsito totalmente fechado, cheio de carro. No outro caminho que foi feito o recálculo, estava vazio. Não tinha ninguém quase, tinha pouco movimento, e no Waze estava totalmente liberado, assim, o caminho. E o farol liberado. Então, assim, a gente chegou no momento certo do começo da célula. A gente chegou pontualmente no momento da célula. E Deus, nessa semana, me proveu tanto nesse sentido de fazer mais da vontade dEle, fazer aquilo que Ele... de deixar o meu espírito, cumprir aquilo que Ele fez. No passado, eu ficava perguntando, Deus, realmente é isso que o Senhor está falando? Realmente é isso que o Senhor está falando? É da minha cabeça? É do Senhor? Eu apenas cumpri. Se for o que eu pensei, que bom que eu fiz algo bom para uma pessoa, mas se foi de Deus, Deus transforma aquela pessoa. E sempre, sempre vamos oferecer oração. O Pedro ofereceu um momento de oração, ele falou, eu não tenho dinheiro, mas o que eu posso te dar, eu te dou. Que seja curado, em nome de Jesus. E é isso que Deus tem pra gente. O que a gente dá é o que a gente tem. O que a gente pode oferecer. Vamos oferecer uma oração para uma pessoa. Não tem problema. Deus vai usar você, essa oração. Fale naquele momento. Professe na vida dele, na vida dessa pessoa. Palavras que tem na Bíblia, tudo. Ore as palavras de Deus na Bíblia. Fale para essas pessoas aquilo que Deus tem no coração, no seu coração, que Deus coloque no seu coração. Muitas vezes Deus vai te usar de várias formas. Basta você obedecer. Amém? Benção. Léo, nunca é tarde para quê? Nunca é tarde para estar sensível à voz de Deus e cumprir aquilo que Ele mandou a gente fazer.
Bênção demais. Léo, eu vou falar uma palavra e eu quero que você me fale a primeira coisa que você que vem na cabeça quando você escuta essa palavra. Uhum. Jesus. Amor. Célula Freedom. Bênção. Encontro com Deus. Transformação. Prosperidade. Bênção. Bênção. Léo, para finalizar, eu quero que você desafie alguém a estar testemunhando sobre Jesus. Desafio Fernando Vasconcelos a Deus conduzir ele. Amém. Estamos te esperando. Amém.